Recording is on. Bem, colegas, associados, visitantes aqui da associação, bem-vindos todos para mais uma reunião associativa, né? Uma grande satisfação contar com um grupo aí grande. Lembrando que a reunião é gravada agora e fica à disposição aí nos canais digitais da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, né? Antes aproveito, né, além das boas-vindas, e lembro que nossa reunião ela ocorre, deixa eu ver como estamos aqui. Nossa reunião ocorre a partir das últimas reuniões de 15 em 15 dias, né? Então, a gente não estava tendo uma procura aí grande pelas reuniões, né? Então, resolvemos aí aumentar o tempo aí entre reuniões, né? Mas, na reunião de hoje, temos visitas especiais, né? O senhor Iraku Morikawa, o senhor Denis Assal, o Nivaldo Canesso aqui também. A gente tem discutido aí em algumas reuniões já, né, negociado aí a possibilidade de trazer para os associados informações sobre a perspectiva do imposto sobre obras, né? Bem, eu não sei quem vai falar, aí fique à vontade, Denis, senhor Morikawa, Nivaldo aí, para participar da nossa reunião. Acabei de mutar o microfone de todos, então é necessário, qualquer coisa pede aqui que eu tiro o mute do microfone. Fiquem à vontade, a palavra está com vocês aí. Quem vai é o Denis, Nivaldo. Boa noite. Nivaldo ia começar, ia fazer uma introdução. Boa noite a todos. E aí depois a gente continua aí o assunto sobre os impostos, sobre a obra depois. Consegue aí, Nivaldo? Vou falar. Everton e associados, tudo bem? Boa noite. Olá. A palavra está com você, senhor Nivaldo. Tá bom, eu vou dar uma introdução daquilo que nós fazemos. Eu acho que no grupo deve ter bastante engenheiros civis. E eu vou começar contando uma experiência que aconteceu hoje, entre ontem e hoje. É sobre a regularização de uma obra quando nós terminamos uma obra, um prédio, um edifício, um galpão ou uma casa a mais simples possível, que é um dos casos que eu vou contar agora. Então, terminamos a obra e chega lá no final, se nós não fizermos os recolhimentos de INSS corretamente, ou se não fizermos, apenas contratarmos o tal do empreiteiro, lembra bem disso aí, né? Do empreiteiro sem os recolhimentos. Então, quando você vai obter o seu habite-se e você vai regularizar essa obra no cartório de registro de imóvel, você tem uma surpresa muito grande. Tem lá um baita valor para pagar, né? Então, uma vizinha construiu uma casa de um padrão médio, né, de 180 metros quadrados, não é muita coisa não, um terreno relativamente pequeno dentro de um condomínio. E agora ela foi lá, obteve o habite-se e teve que fazer o recolhimento do INSS de obra, que ela não havia feito nada, o empreiteiro não recolheu nada durante a obra. Conclusão, ela tem uma surpresa lá de R$12 mil para pagar se quiser regularizar. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, um amigo construiu 2 casinhas, mas construiu geminada e o total deu 92 metros quadrados. Então, ele pegou lá o empreiteiro, né, que faz a obra, não registra ninguém, não faz nenhum recolhimento, e acabou a obra e ele tem lá mais R$2.600 para pagar. Bom, veja você, a proposta que nós temos junto com o Iraku e com o Denis aí é um programa que eles vão explicar com um pouquinho mais de detalhe. Por exemplo, nessa obrinha pequena, ele podia trazer isso aí para 0 de custo. Ele ia economizar mais R$2.600 para 2 casinhas de 40 e poucos metros quadrados, casinhas populares. E dessa senhora, ela podia embelezar muito mais a casa dela com R$12 mil de economia que ela iria ter.
Então, em linhas gerais, isso vai ajudar todos os engenheiros civis associados e que trabalham com obra ou que fazem projetos. Então, essa é a minha fala. Não vou me alongar muito mais, senão eu tiro a palavra do doutor Iraco e do Denis, que está aí para esclarecer alguma coisa a mais. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Everton? Tudo ótimo. Eu quero agradecer a gentileza de me permitir participar dessa reunião com vocês, porque eu me sinto filho de Sorocaba também. Eu sou formado pela Facens na 4ª turma, entrei em 1980. Pra vocês terem uma ideia, eu já pago 10% do CREA já, né? Então já é uma beleza. E eu sempre tive Sorocaba como minha outra casa, minha outra família. Morei aí na década de 80, enfim, conheço muita gente. E aproveitando um pequeno gancho, eu estou em Araçatuba, São Paulo, tá? Perto do Mato Grosso aqui. Eu já conheço o senhor Iraco, o senhor Nivaldo, o senhor Denis há muito tempo. Trabalho com isso também aqui nessa realmente região. E funciona. Eu vou dizer uma coisa para vocês: funciona, e nós, profissionais da área de engenharia, nós temos um campo enorme aí para ser explorado, porque nem contador resolve. Tem que ser engenheiro, porque tem que usar a lógica, tem que usar os conhecimentos de obra, tá? Então, eu queria só deixar essa mensagem inicial. E, mais uma vez, agradecer a gentileza de vocês estarem permitindo que eu participe dessa reunião de vocês. Também já fui presidente da minha entidade aqui 2 vezes, já fui conselheiro do CREA, enfim, tenho uma saudade enorme aí de Sorocaba, gosto muito, tá? Obrigado, mais uma vez, uma boa noite. Bom, vamos começar. Boa noite a todos. Só rapidamente, Denis, trazer o senhor Constantino, não sei se ele sabe, né? Eu trabalho, sou professor da Facens, Faculdade de Engenharia Sorocaba, hoje Centro Universitário Facens, eu coordeno também o curso de Engenharia Elétrica lá, então, uma grande satisfação contar. Me formei na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, então, muito, muito feliz em contar com um colega da Facens também. Seja sempre muito bem-vindo. Desculpe, Denis, te interromper, imagina. A palavra está com você, mas eu tinha que dar as boas-vindas ao colega, além de profissional, também um colega de Facens. Não, Maria, tranquilo. Boa noite a todos. Então, assim, basicamente, para a gente dar só um panorama geral aí sobre o que até o Nivaldo iniciou, né? É exatamente sobre essa importância aí desse acompanhamento dos recolhimentos durante uma obra, né? Para no final vocês terem a regularização. Não sei se a maioria aqui ou se alguns de vocês são engenheiros civis, e muitos de vocês talvez podem ter essa surpresa aí no final da obra, como o Nivaldo apontou, né? Ele citou aí casos, né, de residências menores, né? Mas pensa aí, de repente, se vocês forem engenheiros civis por um prédio residencial, né? Um prédio comercial, né? Ou mesmo assim, a gente acompanha aí, a gente tem muitas obras aí perto de vocês, das casas ali na Fazenda Boa Vista, né? Então, a gente presta consultoria ali para algumas construtoras, e são casas ali de 800 metros, 1.200 metros, né? Então, assim, esse problema que o Nivaldo falou assim, de 12 mil, né? Vira e mexe, eu tenho problemas lá de 200 mil reais que a pessoa termina de fazer a casa, e aí aparece uma guia lá para ele recolher de 200 mil reais que ele não estava esperando, né? Apesar de que as pessoas que constroem lá, né, não tem tanta dificuldade financeira, mas de qualquer forma, né, às vezes você está contratado para fazer uma casa, entregar a casa para um cliente, chega no final, você entrega mais um boleto de 200 mil, né? Isso acaba trazendo problema também para vocês, né? Então, assim, basicamente, a ideia do nosso sistema e do nosso trabalho é fazer esse acompanhamento do início da obra até o final, para não ter que recolher, ou se houver um recolhimento, que ele seja mínimo, né? Recentemente, a Receita Federal alterou as instruções normativas, então, assim, muita coisa mudou de 2 anos para cá. Então, assim, obras que às vezes você recolhe hoje 100%, se você não recolher nada durante a obra, se a gente fizer ali um planejamento e fizer 3, 4 recolhimentos durante o andar da obra consecutivos,
a Receita automaticamente já te dá um bônus e você já recolhe só 70% do que você deveria. Então, de repente, se você tiver esse acompanhamento, fizer esses recolhimentos e atingir esses 70%, a Receita te isenta de recolher o restante. Então, assim, questão assim, de alguma programação que as pessoas fizerem, né? E vocês acompanharem, vocês podem ir aí abatendo isso daí e diminuindo esse prejuízo que vai ter lá na frente, né? Ou minimizando, né? E às vezes, em muitos casos, né? Como normalmente é o que a gente faz, trabalhando para zerar isso daí. Chegar no final da obra, vocês não terem nada a recolher, né? Então, para isso, a gente conta aí com um sistema que hoje a gente até está redesenvolvendo exatamente por causa dessas mudanças, né? Que a Receita empregou aí na instrução normativa deles. Então, a gente está tendo que reformular o nosso sistema até para isso, porque o nosso sistema é exatamente isso. A gente faz o cálculo de uma residência, que vocês estejam ainda na fase de projeto, a gente já consegue prever o que vocês vão precisar de recolhimento de empregado lá na frente, para a gente já ter uma programação até para, de repente, conversar com os empreiteiros do quanto eles precisam te dar de mão de obra, né? Então, vocês já podem até negociar o valor de mão de obra aí com o pessoal que vai fazer as empreitadas, né? Então, a gente coloca isso tudo em um planejamento para vocês poderem acompanhar a obra. Chegar lá no final, a gente tem esse recolhimento, vai lá na Receita, tira a CND tranquilamente e não fica nenhum problema, né? Então, vocês entregam toda essa documentação aí para o seu cliente no final da obra e eles não vão ter mais surpresa nenhuma, né? E é muito importante, né, a CND, porque sem a CND vocês não conseguem fazer a averbação. Então, assim, algumas vezes o pessoal vai falar com o contador, às vezes até o contador, por falta de conhecimento, fala assim, não se preocupa que isso dá um problema lá para o final da obra e se, né, não tiver, passa uns anos, você tira por decadência, né? Então, isso também não vai mais conseguir fazer, porque agora a Receita, nessas mudanças, juntou o sistema, tanto da Receita quanto das prefeituras. Então, as prefeituras já estão comunicando a Receita Federal de abertura de alvará e emissão de habites. Então, nisso, a Receita já fecha o cerco para ninguém conseguir tirar essa CND por decadência. Então, está cada vez o cerco mais fechado, né? Então, o fundamental nisso tudo aí é a gente conseguir antecipar e se planejar o quanto antes para não ter que fazer essas regularizações aí com valor integral no final da obra, que é o que muitas vezes acontece, né? Então, assim, a gente pode ter problemas de 10 mil, de 200 mil ou de milhões, né? No caso, assim, de pessoal que constrói um conjunto de galpão industrial aí na região, né? Imagina fazer um empreendimento aí de 20 mil metros, 50 mil metros aí de galpões, né? Isso daí, se não for controlado no final da obra, dá um montante absurdo aí a recolher. E aí, chega no final da obra, às vezes você não tem mais o que fazer, né? Então, a nossa ideia é exatamente isso daí, é trazer para vocês aí algumas ideias de como fazer esses acompanhamentos, de repente usar o nosso sistema aí com vocês aí mais para frente e poder fazer isso daí com vocês, para vocês terem esse planejamento ao longo da obra e poder oferecer isso daí para os clientes de vocês também. Tá? Basicamente isso daí. Se o pessoal quiser acrescentar mais alguma coisa, se vocês tiverem uma dúvida, fiquem à vontade aí. Alguém? Eu teria algumas dúvidas aí. Vai lá, Gato. Por exemplo, tem a questão da averbação, né? Tem, se eu não me engano, um decreto, alguma coisa da época da Dilma, né, que isenta, na hora da averbação, a entrega da CND. Então, tem cartórios que eles aceitam, por exemplo, cidade vizinhas aqui, em Salto, eles aceitam averbar sem tirar a CND, né? Sem preencher a documentação da Receita, que até mudou de nome agora, acho que é DO, não lembro agora. E, por exemplo, em Itu, por exemplo, eles só aceitam se você assinar um termo no cartório dizendo assim, não estou entregando a CND, mas se a Receita me procurar, eu vou ser obrigado a pagar. Então, ficou um pouco optativo. E outra questão de 70% se é isento. E também gostaria de saber se existe, no caso, a pessoa vai ter que pegar a nota fiscal para poder abater. Que tipo de material ou que tipo de mão de obra consegue abater da Receita, por exemplo? Tá. Sobre esse decreto, de verdade, eu não tinha conhecimento de um decreto desse tipo de governos anteriores aí isentando de apresentar CND, tá? Sempre nos procuraram com relação a isso, mas como a gente também não trabalha com averbação,
talvez tenham aí alguns casos específicos aí que haja essa isenção aí. Com relação a serviços, né, a Receita só abate serviços de mão de obra direto na construção. Então, basicamente, são 7 serviços em tudo que se engloba dentro de construção que a gente consegue aproveitar, que são gerais de mão de obra, alvenaria, carpintaria, elétrica, hidráulica, pintura e acho que mais armadores de ferro, que a Receita aceita. Então, assim, são 7 serviços para uma gama enorme e um valor considerável aí que a gente chega no final da obra, né? A questão dos 70% de isenção é que a Receita dá aquele cálculo lá. Bom, para construir uma casa X, você precisaria apresentar lá R$10.000 de salário contribuição, que eles chamam, né? Que seria a somatória do salário dos pedreiros, dos funcionários que atuaram na obra, né? Se você chega em 7.000 e você tiver entregas de documentação por meses consecutivos, né? No mínimo 3, 4 meses consecutivos, a Receita te bonifica o restante. Então, ao invés de você apresentar os 10, você vai apresentar 7, né? Então, é isso que a gente fala, assim, até dessa questão de negociar, poder negociar mão de obra, né? Que às vezes você vai lidar lá com o pessoal da empreitada e consegue falar, não preciso dos 10, preciso dos 7, vocês conseguem negociar isso daí com eles, entendeu? E acho que eram essas as dúvidas, não sei se esqueci alguma coisa. Sobre os materiais, se concreto abate... Concreto, hoje, ele não é mais abatido assim com as notas fiscais, né? Antigamente, a gente juntava todas as notas e 5% do valor total era abatido, né? Hoje, na hora que você está lá cadastrando a sua obra, você já autodeclara que você tem concreto usinado, né? E aí, nisso, a Receita automaticamente vai te creditar um valor, né? Você não precisa mais lançar e demonstrar essas notas fiscais. Logicamente, depois, no final da obra, se for solicitado, você tem que apresentar que você tem algumas notas de concreto, né? Mas você não precisa mais lançar isso daí. O valor está até um pouco melhor, né? Alguns cálculos que a gente fez deu um valor até melhor do que o 5% antigo, né? Então, automaticamente, você vai declarar lá, sim, tem o concreto usinado e eles vão te bonificar um valor, tá? Fora isso, o único material que beneficia vocês na obra são pré-fabricados. Então, aquelas partes de coluna, viga, né? Parede de fechamento, né? Alguma coisa de estrutura metálica quando é sustentação, as coisas assim, a gente consegue abater. Então, a gente lança lá e consegue ter ali um benefício no cálculo, que aí vai variar de quanto que você teve com relação à sua obra, né? Eles fazem um cálculo também para ver o quanto que você vai conseguir. Em alguns casos, como galpões industriais, que tem, né, fechamento, né, estrutura, toda essa parte assim, a gente até consegue enquadrar a obra como uma obra pré-fabricada e isso dá um benefício para eles de 70% do valor que era o cálculo original, né? Então, em casos assim, tipo galpões industriais que vai muito pré-fabricado, às vezes eles têm um benefício bem grande nisso daí. Ah, tá. Só com relação a esse decreto que eu te falei, existe a associação não, né? A questão notarial lá, né? Então, existe, assim, uma lei que fala que você tem que apresentar a CND para poder averbar a casa no cartório, né? Sim. Daí, essa nova lei, ela fala que não precisa mais, exime a pessoa de apresentar o CND. Só que uma parte da questão notarial, né, dos cartórios lá, eles pegam e falam assim, se uma lei fala que é obrigatório, a outra fala que não, eu vou exigir. O outro fala, não, essa lei mais nova fala que não, já fez. Então, tem cartório que eles estão... cada um está criando, não existe uma forma correta ainda, cada um está fazendo de uma forma, assim, tipo, como eu te falei, os exemplos aqui, né? Tem uma cidade que fala, se você não trouxer aqui a CND, eu não vou averbar para você. E no outro, fala, assina uma declaração que se a Receita te procurar, você paga. Então, ainda tem essa diferença. E por isso que Esse é até um dos motivos que às vezes o pessoal fala para a gente, por que vocês não trabalham com averbação e com ISS, que é a parte da prefeitura, né? Tá. Exatamente por isso, né? Nós estamos sediados aqui na região do ABC, né? Tem algum pessoal aqui, né? O Nivaldo sempre ajuda a gente em Sorocaba, o Constantino em Araçatuba, né? Mas por esses regionalismos até fica muito difícil, né? Por exemplo, ISS, né? Às vezes cada prefeitura tem uma regra diferente, né? Então, por isso a gente nunca trabalhou diretamente com essas partes mais
né, que existem esses regionalismos, né? A gente se especificou na CND, que é uma parte federal, e aí é válido para o Brasil inteiro, né? Mas agora, pode só ser, né? a última pergunta seria assim, a pessoa vai ter que ter cuidado, né, para fazer isso, porque se ele não fizer a inscrição logo no início da obra, fica mais complicado de apresentar depois, não é isso? Porque as notas Exatamente. já têm o número da inscrição, certo? Isso, o ideal é, começou a obra, já abre o CNO, né, que é a antiga matrícula C da obra, e aí já começa a fazer os recolhimentos direto nela para não perder nada. Ok. Posso... Constantino? Desculpa, eu estou vendo aqui, só para poder complementar, em Araçatuba, você não precisa apresentar a CND, entretanto, na certidão de matrícula, ele põe uma observação que se a Receita pedir, você tem que apresentar. Enfim, ficou na mesma, né? Eu só queria... muda muito de local. Eu só queria já aproveitar que o Denis e o Iraco também estão aqui, o Nivaldo. Eu estou resolvendo um caso junto com eles aqui, porque existem algumas profissões que podem ser MEI, microempreendedor individual, pedreiro, pintor, carpinteiro, armador, etc. Esse procedimento que você falou, Denis, tá? Também pode ser feito esse lançamento se a gente pedir a inscrição, a nota fiscal de MEI desses profissionais, também tem realmente validade. Essa é o primeiro questionamento. O segundo questionamento, pelo fato de ser MEI, o percentual que eles abatem é maior ou não? Não, pode sim, né? O MEI também é utilizado aí para bater esses recolhimentos, né? Com relação ao percentual ser maior ou não, por ser MEI ou ser uma empresa comum, não varia, né? Na verdade, assim, o que vai mandar assim é no montante geral, né? Então, às vezes, por ele ser MEI, é só o salário dele, né? Então, não é uma coisa muito significativa, né? Enquanto, às vezes, algumas empresas aí, como tem uma folha maior, vão acabar batendo mais, né, nessa conta aí. Mas os MEIs também a gente consegue abater, sim, da mesma forma. Eu tenho uma dúvida com relação a MEI, tá? Porque teve um cliente meu que o pedreiro tinha meia, parece que a Receita não aceitava. Eu tenho uma certa dúvida com relação a isso. Depende. Se isso for recente, tá incorreto, né? Porque a gente consegue, sim. É lógico, né? Tem que ser feito da forma correta lá, o MEI a gente tem que fazer certinho para poder utilizar, mas tem como utilizar sim. Agora, se for coisas mais antigas, antigamente acho que realmente não conseguia ser aproveitado. Hoje a gente consegue lançar, tá? Acho que o Antônio Tadeu estava querendo fazer alguma pergunta também. Não fiz pergunta, não quis fazer pergunta, não. Pode passar. Ah, tá. Constantino? Posso fazer mais uma perguntinha? Pode. Uma outra situação que a gente está vivendo aqui, um senhor registrou a obra como pessoa física, tá? E contratou uma empresa que se autodenomina Construções Limitada, que é pessoa jurídica. Pois bem, ela não recolheu nada. E aí a pergunta, Denis, é a seguinte: ele é pessoa física, ele não tinha obrigatoriedade de reter os 20% lá, aquele percentual da pessoa jurídica. Como é que fica nessa situação? Quando você declara, quando você vai querer pegar a CND, a certidão negativa de débito,
a Receita, você tem as notas fiscais todas, mas chega lá, o cara não recolheu nada. É o proprietário que paga? Nesse caso, sim, se ele tem uma obra como pessoa física, mesmo ele tendo contratado aí uma empreiteira, lá, alguém que faça um contrato de empreitada global, como eles gostam de chamar, né? Mas se ele não colocou, se a empresa não alocou ninguém, não fez GFIP nenhuma, no final das contas, a bucha é dele, né? A matrícula é dele, na hora de regularizar a obra vai sair um cálculo, né? E não vai ter recolhimento nenhum e a Receita vai mandar ele regularizar, né? Ele tendo as notas, ele pode exigir que essa construtora vá lá e reenvie uma GFIP, né? Falar, não, tinha pessoas trabalhando dessa construtora aqui na minha obra nos meses XYZ aí do ano, né? Então, ele pode ir lá e exigir, falar, ó, reenvia essas GFIPs aí, ele tendo a nota fiscal, consegue fazer isso daí, né? Agora, se não for apresentado nenhum recolhimento, a responsabilidade é do proprietário, né? Então, assim, ele teria que ter cobrado isso daí durante o andamento da obra. A Receita, por ela mesma, ela vai falar que isso daí não é um problema dela, entendeu? Então, eles vão falar, na matrícula não tem nada, então a matrícula está no seu nome e você tem que regularizar. Ele tendo contratado ou não, aí já é um problema dele com a construtora, né? Como é que ele vai regularizar isso daí? Agora, para a Receita Federal, eles vão cobrar integralmente. Senhor Nivaldo? Senhor Nivaldo, a palavra está com o senhor. Pode falar. Agora consegui ativar o som. Era o dedo que estava. Olha, é assim, o brasileiro é muito ruim de disciplina. Esse é um comentário genérico, né? Então, o que era passado era passado. O Denis explicou muito bem. A Receita está atrás de faturamento, né? É um problema que todos nós temos. Precisamos de dinheiro. Então, a Receita tem o mesmo problema. Ela vai buscar esse dinheiro mais cedo ou mais tarde e não vai mais acontecer aquele negócio do caduca, né? Do prescreve, espera 5 anos. Então, qual é o plano? Qual é a ajuda que se pretende dar para a associação nesse momento? É fazer com que essa cultura comece desde quando você protocola a planta lá na prefeitura. Você começa, a partir daí, a acompanhar os recolhimentos, para você, no final da obra, ter um final feliz, e não um final com um baita boleto para pagar. Então, de novo, é uma disciplina nova que precisa ser encarada. E esse é o objetivo que nós estamos divulgando esse trabalho, porque ele é interessante, dá resultado e as experiências, numa próxima oportunidade, nós podemos contar as experiências. São experiências milionárias, ok? Só isso. Perfeito, muito bem. Muito obrigado pelas apresentações. Muito importante. A gente tem essa perspectiva, dado que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, a AEAS, ela tem aí uma quantidade significativa de associados, e não só associados, como nós embarcamos o CREA também, de registrados aí no ramo da engenharia civil. A gente tem esse objetivo de prosseguir com o projeto e apoiar os nossos associados, engenheiros registrados aí dentro da nosso campo de trabalho, nesse trabalho de formação, apoio, né? Então, o senhor Iracu vai ajudar a gente, o Denis, o senhor Constantino, se puder também, o Nivaldo. Estamos aqui de portas abertas e queremos, inclusive, expandir esse projeto aí para a UNASP, né? A União das Associações do Sudoeste Paulista. Há pouco, né, estou impactado aqui pela perspectiva de mostrar o potencial da nossa região, né? Estava olhando aqui a perspectiva da região metropolitana de Sorocaba, que tem um potencial muito grande. Estava falando na última reunião com o senhor Iraco aí que a gente tem aqui alguns condomínios de
grandíssimo porte e com grande capacidade aí de gerar serviços para os nossos engenheiros, né? Então, a gente tem um trabalho aí voltado para aprimorar ou desenvolver o trabalho do engenheiro também nesses mercados que são interessantes e sempre baseado aí seguindo as questões legais aí à risca, porque é da forma que o engenheiro, o arquiteto deve trabalhar, né? Outro sim, Nivaldo, eu acho que essa questão de planejamento ela é importantíssima, né? E concordo com o senhor no sentido que tivemos uma notícia significativa, aí cabe para todo mundo, vou trazer um pouco mais para a minha área, né? Então, em meados de 2020, numa aula, a mesma aula que eu estou aplicando esse semestre, fontes alternativas e renováveis de energia e geração distribuída, né? Eu coloquei mais ou menos essa época, né? Falei lá em 2020, falei, pessoal, estamos em plena pandemia, o governo tem que pagar a conta de energia aí pela utilização de termoelétricas, né? E tem o Bolsonaro aí está com uma dúvida, né? Ele aumenta a conta de energia ou não? Agora é pandemia. Se aumentar a conta de energia, vai impactar aí o pessoal que está sem dinheiro, está perdendo emprego e tal. Então, na mesma época de 2020, a gente estava saindo aí para o lockdown, né? Daí o pessoal, não pode, porque o pobrezinho das pessoas. Eu falei, beleza, concordo, ok, vocês escolheram essa medida, a conta vem. Muito bem. Ontem, na verdade, foi aprovado um empréstimo, né, de 10,5 bilhões de reais para suprir aí a dívida das distribuidoras com essas termoelétricas que estão acesas desde 2020, antes até. Então, a conta de energia elétrica vai subir. E eu tenho falado desde lá para todos os comerciantes, condomínios, casas, que a única solução individual para resolver isso é o sistema fotovoltaico. Então, o pessoal está investindo? O pessoal está procurando alternativa? Não procura, né? A gente vai ter até um evento no dia 15 de abril, né? 15 é feriado, provavelmente no dia 14 de abril, para levar essa informação para principalmente comerciantes, grandes empresas, pequenas indústrias, porque a indústria grande mesmo está no mercado livre de energia e tem que estar, né? Então, essa questão do planejamento, a previsão, engenheiro consegue fazer previsão, né? Tem gente que engenheiro e arquiteto, né? Tem gente que acha que a gente é bruxo, né? Fala, bruxaria, como você sabia? Não, a gente analisa dados, a gente sabe como funciona, bruxaria, tecnologia, né? Então, vocês vêm com essa perspectiva para trazer economia, né? Eu trago a perspectiva do campo da energia, o senhor Carneiro traz a perspectiva do campo da engenharia mecânica, o GAT traz a perspectiva da arquitetura também envolvida nesse universo que vocês estavam falando, dos impostos aí, sobre construções. Então, nós, como associação, como associados, como engenheiros e arquitetos, temos essa perspectiva de trazer solução para a sociedade, né? É isso que a sociedade tem que entender. Nós não somos profissionais caros, muito pelo contrário. Somos profissionais que trazem, inclusive, benefícios, economia para uma obra, por exemplo. Então, muito obrigado pela apresentação. Mais alguma observação sobre esse campo especificamente ou estamos aí concluídos e podemos prosseguir com nossa parceria? Eu acho que é isso, né? Podemos prosseguir. Então, tá jóia. Muito obrigado. Bem, vou dar continuidade aqui, lembrando que a gente recebi hoje, né? Já a Sandra Lanças já havia me avisado sobre o plano de desenvolvimento, né? Urbano Integrado, PEDUI, aqui da região metropolitana de Sorocaba, dia 23, né? Eu devo estar na Câmara Municipal de Sorocaba, às 14 horas, né? Para reconhecer aí o plano, mas antes disso, ainda essa semana, a gente deve apresentar aí para os associados, né? A possibilidade de colocar propostas sobre esse plano, tá? Então, fiquem atentos, a gente deve emitir aí com a ajuda da Larissa, né, nossa assessoria de imprensa, o apoio aí dos associados, até falei com o senhor Carneiro hoje,
para a gente observar se a questão ali da queima do lixo para geração de energia elétrica pode entrar nesse processo, né? Eu sei que na região metropolitana, Salto participa da região metropolitana de Sorocaba e Salto participa de um projeto que envolve o uso da tecnologia de queima de lixo para a geração de energia elétrica, né? Então, não sei se isso pode ser integrado também aqui à associação e a gente possa levar como sugestão aí para o PDUI, né? Para o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Ok? Então, dia 23 estarei lá. Se alguém que tiver alguma contribuição sobre isso, por favor, já me avisa que a gente leva isso para quem está trabalhando sobre isso. Lembrando, a Sandra Lanças, não sei se o Eduardo Gatti também participou de alguma reunião que antecipou esse evento, mas eu sei que a Sandra Lanças, nossa diretora de arquitetura também, ela participa e nos representa lá. Gatti? Eu participei no passado, né? Daí parou um pouco as reuniões por causa que acabaram com o Ministério das Cidades, né? E retornou agora. Após isso, eu acabei não participando, mas a Sandra está sempre me deixando informado sobre o que está acontecendo lá. Perfeito. Senhor Carneiro, o senhor tem alguma contribuição? Oi, Everton. Realmente é um assunto importante, né? E ele é muito complexo em termos, não da tecnologia para fazer, porque isso é engenheiro, é do mínimo, você tem empresa já muito bem estruturada, tecnicamente, nós dominamos. Mas o problema é a aceitação, né? O entendimento desse processo e o convencimento nosso, porque isso gera disputa política, isso, aquilo, e você vai para o infinito, a nossa discussão vai para o infinito e não encerra nunca. Então, eu acho que, para esse caso, nós precisamos de uma boa liderança para pegar todo mundo. E outra coisa que eu estou sempre aprendendo, ontem eu tive uma boa reunião lá em São Paulo, inclusive lá com o nosso ministro da infraestrutura, né? Eu fiquei bastante entusiasmado, e ele pegou e falou, olha, aqui no governo federal, a gente é empurrado pelas pessoas, é empurrado pelo poder privado, pela comunidade, por todos. Né? Então, se você ficar esperando que o poder público tome iniciativa, vai levando. Né? Mas a partir do momento que você faz uma meta, faz cobrança e vai exigindo, as coisas começam a acontecer de forma... Eles vão ter que atender, né? Não vai ficar enrolando muito, não. Perfeito, muito bem. Mas, bem, se alguém tiver uma perspectiva, alguma ideia, a gente vai mandar maiores informações, a Sandra Lança também vai me ajudar aqui nesse processo. É importante que a gente tenha a participação, como o senhor Carneiro disse, né? E eu também estive, no último sábado, estive numa grande reunião das uniões que fazem parte aí do CREA São Paulo, né? Nós somos o NASP, como já havia passado. A reunião ocorreu lá em Mojimirim, né? Foi promovida pela UNABAN, né? Que é da região de Campinas, lá, acho que é a maior união do CREA São Paulo, e foi muito colocado isso. Alguns entes políticos estiveram lá, o presidente da Câmara de Mojimirim, o prefeito de Mojimirim, né? Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mojimirim, estiveram, né, nesse evento, e colocaram esse ponto, né, a importância da participação do engenheiro na política, né? Do engenheiro e do arquiteto na política. Por quê? Porque se a gente não participar, alguém vai participar por nós, né? Vão tomar decisão por nós. Então, a gente tem que aproveitar e levar o nosso conhecimento, nossa observação para esse universo da política, né? Não em termos de disputar a gente tem que buscar a ideia é que a gente busque aumentar a nossa representatividade no campo político, né? Então acaba que a gente acaba reclamando aí do que está acontecendo, da tomada de decisão, mas a gente acaba não participando politicamente. Então, esse foi um ponto que foi levado, né? A possibilidade de a gente aumentar a nossa participação política também. A gente pode fazer isso através um exemplo é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, aqui da região metropolitana de Sorocaba, que é gigante, estava vendo, compõe aí 2 milhões de habitantes, né? Mais de 2 milhões de habitantes. Então, é um negócio que vale a pena considerar, ok? Bem, esse é um ponto.
Mais alguma observação sobre isso? Posso dar continuidade? Então, além do evento aqui das uniões, né, que lembra aí uma integração com o IPEA, que é o Instituto Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia, que é um instituto que vem fomentando uma série de iniciativas aí do campo de eventos, né? Um dos eventos vai acontecer ainda na sexta e sábado, né? Sexta e sábado a gente vai ter um grande evento de inspetores do sistema CREA, né? Que já vai falar sobre mobilidade urbana, vai falar sobre cidades inteligentes. Então, existe um movimento significativo de integração relacionado a isso. Os inspetores, eu participei do anterior, nesse eu não vou conseguir participar, já estive viajando esse final de semana e tal, esse eu tenho outro compromisso, mas nossos inspetores, o Almir Buganza, o senhor Mário Rosa como conselheiro, o senhor Rui, então nossos inspetores estarão lá, Sandro, estarão presentes, representando a nossa associação, que inclusive patrocina o evento, né? Uma parcela, não todo o evento, né? Mas patrocina de maneira significativa o evento, que tem nos dado uma significância política dentro do sistema CREA bastante intensa. Então, nós temos conseguido aí aumentar nosso prestígio no sistema, dado a nossa integração, não só na UNASP, como com outras uniões, como com o IPEA, que foi um trabalho iniciado de maneira muito importante pelo senhor Carneiro, né, ainda em sua gestão, e a gente tem fomentado isso de maneira significativa, tem colhido os bons frutos, viu, senhor Carneiro? As sementes que o senhor plantou durante sua gestão tem levado a possibilidade de colher frutos bastante saborosos e significativos nesse instante. Então, muito obrigado por esse trabalho que o senhor fez, que permite que a gente consiga, nesse instante, aumentar de forma significativa a nossa representatividade no sistema, né? Sexta ainda, eu estive no CEDER, né, que é o Conselho de Entidades Regionais. Lá foi falado mais sobre a regularização e a inclusão do IPEA sobre a devida prestação de contas, né? Que é um sofrimento, né, senhor Tadeu? É um sofrimento lá. A gente vai lá, carimba, assina, recarimba, reassina, envia, reenvia, mas a gente persiste aí, tem todo um processo de digitalização, até tem um meia-culpa lá no sistema, mas a gente está se acostumando, está aprendendo aí a fazer essas entregas de forma correta, porque, né, o CPF do GAT, aí, o CPF meu, o CPF dos colegas diretores, fica exposto caso a gente não faça o trabalho, não apresente as contas de maneira adequada, e a equipe tem ajudado nisso, tá joia? Tudo bem? Nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo expor aqui, deixa eu ver, tem aqui, pegar consigo. A gente tem uma promoção, acho que vocês estão vendo aí, né? Uma promoção importante, a gente tem uma parceria significativa aí com a empresa Microexato, que faz manutenção, né? Eles fazem um retrofitting aí de computadores usados pelas empresas, né? E revendem esse computador aí a preço mais em conta, né? Então, nós conseguimos uma parceria super importante aí, que dá um desconto à vista, em Pix ou depósito aí, de 15% sobre o preço do computador, uma máquina i5 de 7ª geração, né? 8 GB DDR, com SSD, ou seja, não tem HD, é um HD de estado sólido aí, né? Uma memória, né? Tela de 14 polegadas, webcam, Windows 10 profissional, então é uma máquina bastante robusta que eu solicitei aí da parceria, solicitei um desconto maior para que atingisse exatamente a necessidade de engenheiros e arquitetos aí que trabalham com softwares que precisam de uma máquina robusta. Então, além das redes sociais aí, promovo aqui também essa parceria e a importância. Aí o Gato vai falar, né? Precisamos aí seria legal se a gente tivesse bem claro lá no Clube de Vantagens, né, Gato? Então, a gente vai evoluir também sobre essa perspectiva do site, o Clube de Vantagens, aí para a gente conseguir expor, né? A gente tem uma ótima oportunidade
mas às vezes a oportunidade acaba não chegando até o associado aí pela dificuldade de navegar no site ali e tal. Mas fiquem atentos aí, essa oportunidade, ela parece ser interessante aí para os associados que querem, lembrando, né, quem é da mútua pode inclusive emprestar o valor aí, pagar à vista, né, e solicitar um empréstimo para poder pagar aí para a mútua, fazer a prazo com um juro muito menor. Então, essa é uma das vantagens de fazer parte da mútua também. Lembrando, quem é da mútua, né, acaba pagando R$50 de taxa de anuidade associativa, né? Tem desconto na unidade associativa, que deve vir em abril, né? A anuidade, ela virá para abril. Quem é Unimed, quem é mútua, paga, ao invés de pagar 150, paga R$50. Lembrando que quem vai se associar pela primeira vez à mútua, né? O estudante, né, que acabou de se formar, tem a possibilidade de pagar o primeiro ano R$50. Lembrando que esses R$50 acaba sendo anexado aí à Previdência. O Renato aí já está quase aposentado pela Previdência da mútua, da Tecnoprev, não é isso, Renato? Já está milionário, Previdência milionária lá que ele paga faz tempo essa Previdência, não é isso? Eu tô, acho que boa noite, 3 anos. Ótimo. 3 já anos tá bom, já está rico já. Quase. Depende da quantidade que coloca, né? Não, eu tenho pouco, apesar de eu ter 46 anos, né? Eu coloco 280 só por mês. É pouco. Eu deveria ser mais agressivo, né? Mas enfim, mas tá contribuindo. Perfeito, o importante é contribuir. E é o que eu tenho falado, eu falo sempre com o Renato, que é o nosso diretor da mútua aqui no estado de São Paulo, né? Falo, pô, um dos meus principais arrependimentos é não ter acabado a faculdade, já iniciado a contribuição na mútua, ou até mesmo antes, né? Eu podia ser associado técnico, poderia ter, eu não sei se poderia fazer parte da mútua, né? Pensar como engenheiro, então já teria aí um tempo significativo. Mas a gente não tem como saber de tudo, né? Mas a gente busca promover. Estamos promovendo aqui essa possibilidade e vamos levar essa promoção aí, hoje conversando com o Sandro também, levar essa característica, a oportunidade também para os estudantes. Outro ponto importante, teve a apresentação dos colegas lá, o tempo nosso acabou ficando curto, né? Nós temos aqui, nós teremos a reunião aí para a aprovação do estatuto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem, na página da associação, no menu institucional, a gente já conta com o estatuto proposto. Deixa eu pegar aqui os dados desse evento aqui. As eleições... No dia 30 de março, às 18 horas, primeira chamada. Aqui, Assembleia Geral Ordinária. Não, extraordinária. 26, né? Extraordinária. Extraordinária aqui, tá? Ok. No dia 30, com primeira chamada às 18 horas. É isso, né, senhor Tadeu? Isso. Já foi promovido no jornal, né? Ainda na semana passada, tá tudo em ordem, né? Cujos principais assuntos estão pautados aí. É só acessar, quer dizer, deixa eu colocar aqui para quem quiser ver. Ó. Então, aqui institucional, né? Você tem o acesso ao estatuto como ele estava e o novo estatuto aí como está proposto, principalmente baseado aí na implicação aí da mudança no número de diretores, o endereço também da associação, a gente tem a inserção da possibilidade ou a inclusão das eleições virtuais, né? Então, são alguns pontos que a gente considerou aí como importante modernização do estatuto da associação. Então, peço aí que vocês atentem a essa mudança, né? Ela é importante, né? Então, e participem, busquem participar desse nosso evento aí, para que a gente possa fazer a devida aprovação aí de maneira correta, ok?
Bem, ok? Alguma contribuição? Alguém lembra de alguma coisa sobre o estatuto? Então, temos as eleições também. As eleições, já temos a convocação das eleições, já temos os documentos também dispostos lá no site da associação, né? As eleições que estão aí, a proposta para a realização no dia 27 de abril, né? Essas já com perspectiva de iniciar às 8 horas e 30 minutos da manhã até às 17 horas, tá joia? Além disso, né, a gente tem aí também no site da associação a possibilidade de baixar os documentos para participar do pleito, né? Então, também aqui institucional, em eleições 2022, você encontra o edital de convocação, modelo da procuração, né, requerimento de registro da chapa, relação dos documentos de inscrições das chapas, modelo de declaração de que não é funcionário e modelo de termo de compromisso 2022. Todas essas orientações foram devidamente enviadas para o e-mail dos associados, né, que também considera aqui, deixa eu aproveitar, considera aqui a importância aí de colocar aí os interessados e participar dos conselhos, né? Então, também serão incluídos, porque além da chapa de diretoria executiva, serão escolhidos 3 conselheiros de administração, 3 conselheiros fiscais efetivos e 3 conselheiros fiscais suplentes. Então, são itens também que serão considerados nessas eleições. Também peço aí para os associados, participativos, interessados, que também busquem aí fazer a inscrição nesse ato aí do conselho, tá joia? O Everton, Oi? Com relação aos 70 anos, e também para que dia que ficou a foto lá com todos lá? Então. Puxa, a Larissa me cobrou sobre isso, eu acabei não conseguindo com os feriados e tal, de precisar buscar aí na diretoria, na turma, no grupo de diretoria, buscar uma nova data aí para a gente poder fazer essa foto. Muito bem lembrado, viu, Gato? A Larissa até me cobrou, mas com a correria de início de semestre não consegui fazer esse trabalho, mas podemos combinar aí. Certo. E o que a gente vai prever para os 70 anos aí? Vai ter alguma coisa? Como podia fazer? Os 70 anos a gente tinha... Qual que é a data exata, senhor Tadeu? Abril, né? Abril. Como? 8 de abril. 8 de abril. Eu acho que dá para a gente já fazer um conjunto de eventos aí, né? 8 de abril. Podia fazer pelo menos um jantar, entendeu? Com o pessoal aí que quisesse aderir ao jantar, subsidiar. Uma sexta-feira. Isso. E eu acho que vai ser o jeito mais fácil de fazer, vai ser esse, que agora acho que não dá tempo de contratar buffet, nada. Então acho que teria que ir para algum lugar, reservar a mesa. Eu acho que até é bom, né? A associação não conta com espaço aí regularizado para a gente fazer esse evento. Bom, não tem algum restaurante que é legal, que caiba, sei lá, 30, 40, 50 pessoas, não sei quantas vão, e reúne lá, tem que ser bem rápido, tem que pegar, acho que essa semana fazer, pegar adesão, e não tem que fazer mais, senão vai passar em branco no fim. Que a gente pode fazer também. A data, é bom a gente respeitar a data, seria interessante. Eu vou colocar no grupo de diretores aqui. Tirando o McDonald's, né? Que pode ir em algum outro lugar, né? Se bem que o hambúrguer na Rússia agora está R$190, né? Então foi sugerido um jantar no dia 08/04/22 para comemorar os 70 anos da AES. Dia 8 é sexta-feira. Pois é. Tá ótimo, né? Sabe, outro dia nós fomos com o seu Carneiro lá naquele negócio de vinho lá perto de onde era a SAF, lá como é o nome mesmo. Tinha um jantar até legal lá. Tem um salão em cima. Onde vende vinho ali? Rapaz.
Aqui perto de casa tem a Chácara Santa Vitória. Ela comporta, tem um espaço bom. É uma possibilidade. Vamos limitar, vamos falar alguma coisa em torno de 100 pessoas e já correr atrás da semana, ver quem faz adesão e tal. Eu acho assim, pelo histórico, viu, Gato? Desculpe interromper, mas pelo histórico aí não deve 100 pessoas, eu acho difícil, hein? Não, o senhor Tadeu, o senhor que já fez festa, o senhor chegou a participar das festas da associação, a organização de alguma festa da associação de final de ano? Desse porte, não, foi só os jantares que faziam lá no... Isso, o jantar, mas... Não, mas era difícil, né? Jantar era para 400 pessoas o jantar. Mas era duro vender convite. Seria, por exemplo, não vai dar para fazer convite, seria assim. Por exemplo, só na diretoria já deve dar umas 30 pessoas, vamos falar assim, que se for o profissional e o cônjuge já, na diretoria já, né? Vamos falar que alguns não vão, 20, e daí faz convite, daí, por exemplo, vai ficar R$100 por pessoa, sei lá, a associação paga 30, paga 50 para subsidiar, mas a gente faz um limite, daí eu acho que se for por isso, até não importa o número, se for 50, 80, mas a gente podia pensar em 100 para ter um limite, porque nunca vai conseguir 400 nesse prazo, porque a gente, na verdade, nem tem prazo mais para fazer. Eu deixei as duas questões lá no grupo de diretoria, a foto e o jantar de comemoração. O ideal é ter algumas opções para que eu possa passar aí e pedir o apoio da equipe para poder orçar aí o jantar e a gente poder trabalhar nisso aí. Lá no Bertim, que foi? Bertim. O Bertim? Ao lado lá, em cima oferece jantar? O Bertim tem, se combinar com eles, eles fazem um jantar com vinho lá, daí eles preparam vários pratos lá e tal. Assim, é interessante o lugar, se caso não tiver algum outro, mas se tiver algum buffet que tenha... E a gente, a partir de amanhã, já começa a correr atrás de ver quem vai, né? E daí também tira essa foto aí na associação e depois, no dia, tira a foto também. Perfeito. Ótimo. Bom, coloquei aqui, vamos ver como que se comporta aí o grupo da diretoria e daí a gente já inicia o processo. Coloquei o Bertim e a Chácara Santa Vitória já como opção lá, ok? Uhum. Muito bem. Eu tinha mais alguma coisa para falar? Eu acho que eu tinha, mas agora vou jantar. Eu acho que é isso. São esses os itens que eu tinha para falar. Falamos da questão do imposto, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, CEDER, evento da UNABAN, a promoção da microexata, a continuidade das parcerias, estatuto, eleições, e o GAT trouxe ainda a perspectiva do jantar, né? Então, fica aí também promovida a possibilidade dos associados participarem do jantar, né? Eu acho que é isso. Se tiverem opções, está disponível lá no nosso grupo de diretoria, também pode entrar em contato com a gente aí, com o senhor Tadeu aí na associação, para também poder sugerir novos locais aí para o jantar. Ok? Tudo bem? É isso? É isso aí. Beleza, Gatti. Renato, ok? Larissa? Eu coloquei uma opção aí que é o Berlim, né? Não sei se vocês conhecem. Só que é mais porção, né? Talvez, enfim. Não, mas acho que cabe, né? Não sei. Aonde? O Berlim. Berlim é lá no Campo Limpo. Isso. Também é grande. Sem mais, Everton, tranquilo. Tá, joia, Larissa. Muito obrigado. Senhor Tadeu, muito obrigado por acompanhar aí, pelo apoio. Então, até logo. Ótimo restante de semana para vocês. Boa noite, ótimo restante de semana para vocês. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.